Olá, vamos dar início a mais uma aula da nossa Faculdade Teológica e essa disciplina é a disciplina de História de Israel, ok? Estamos na nossa segunda aula, aqui quem fala com vocês é o professor William Lemos, dessa disciplina, e para mim é um prazer estar aqui com vocês, amém? Vamos direto ao nosso conteúdo, amém? Mas que Deus abençoe você que nos acompanha, que o Senhor possa te abençoar, edificar a sua vida, que você possa aprender bastante. Amém? Ok, vamos dar continuidade. Então, na aula 1, nós introduzimos o nosso estudo sobre Israel, entendemos a definição de história, entendemos o nascimento, o início de tudo, né? Não foi ainda o nascimento da nação de Israel. Vamos entender por quê. Vamos entender hoje os períodos até se chegar na nação de Israel. Vimos que Deus chamou primeiro Abraão, ok? E vamos entender hoje, então, porque é importante nós entendermos isso. Muitas vezes nós vamos estudar essa matéria e já vamos lá para frente para o Êxodo, depois que Israel passou 400 anos no Egito, né? Ou já estudamos Israel lá na frente, depois que Israel entra na Terra Prometida, mas aí nós perdemos detalhes importantes dessa evolução, ok? Que são detalhes preciosos para nós entendermos todo o contexto. Então poderíamos dizer que nós veremos hoje os prelúdios, né? O período anterior até se chegar à formação da nação de Israel, ok? Então, nós temos, na verdade, alguns períodos até chegar a Israel como nação. Então, o primeiro período é chamado o período dos patriarcas, ok? Que significa grandes pais. Então, o que é que nós vamos ter de interessante nesse período? Nós vamos ter interessante nesse período é que Deus, ele firma a sua promessa, a sua aliança, primeiro com esses grandes pais, ok? Então, na verdade, primeiro nós vimos que Deus chama Abraão, que morava na Mesopotâmia, em Ur dos Caldeus, estabelece uma aliança com Abraão. Então Deus retira Abraão da sua terra natal para de Abraão instituir um povo. Mas depois de Abraão, Deus estabelece a sua aliança, a sua promessa com Isaque, que foi o filho de Abraão. Então Deus ele reafirma a promessa, reafirma a aliança. E a aliança é passada, nesse período patriarcal, de pai para filho. Ou seja, a promessa, o legado, a aliança de Abraão passa para Isaque. E de Isaque, ela passa para seu filho Jacó, ok? Que são os três grandes patriarcas da nação de Israel. Os grandes pais da nação de Israel. Por isso que é muito comum se atribuir a Israel o nome filhos de Israel. Por quê? Porque, na verdade, nós sabemos que Israel era Jacó. Vimos isso na última aula. Jacó recebeu o nome de Israel, que significa príncipe de Deus. Príncipe que luta com Deus e prevalece, né? Um príncipe que prevalece com Deus. Por causa da luta de Jacó com o anjo que representava Deus, vimos isso na última aula. Então, na verdade, Jacó, do nome hebraico Yaakov, não é? Que significa aquele que agarra, né? Por causa do nascimento, ele nasceu agarrado no calcanhar do seu irmão. Mas o interessante é que, para que você se situe dentro desse período patriarcal, a transmissão era feita de pai para filho. Nós vemos aqui uma coisa interessante. Um elemento da educação judaica, da educação de Israel, que já se mostrava existente desde esse período patriarcal, que é a transmissão oral.
ok? Dentro da educação de Israel, da educação judaica, que é a religião oficial de Israel, a única que eles têm, a transmissão oral é quando o pai, ele transmite para o filho todo o conhecimento religioso, moral, ok? Através dessa transmissão. Não era uma transmissão escrita. Isso é tão interessante que olha que coisa interessante, né? Nós entendemos isso, entendemos a conexão, até mesmo com o método de ensino de Jesus, lá na frente. Por quê? Na verdade, Jesus nunca escreveu um livro. Jesus nunca escreveu de próprio punho nada. Os livros que nós lemos hoje, né? Os livros que falam sobre Jesus, os evangelhos, o Novo Testamento, na verdade, foram livros escritos por discípulos de Jesus. Por quê? Porque isso fazia parte da tradição judaica, israelita, de transmissão de conhecimento. O mestre falava e os discípulos anotavam o que o mestre falava. E, obviamente, para que o mestre tivesse muito conhecimento para falar, ele um dia foi um discípulo. Jesus foi um discípulo para poder virar um rabino, ou seja, um mestre, é a mesma coisa, amém? A palavra rabino deriva da palavra mestre, é a mesma coisa, ok? Se você pegar a palavra rabino no hebraico, você vai ver que é um mestre, é um doutor, é um profundo conhecedor. No português, mestre, rabino são a mesma coisa, ok? Então você vê lá na frente, você entende, olha como você faz a conexão. Jesus, ele ensinava, ele fazia uma transmissão oral de conhecimento. Claro que Jesus ensinava com seu comportamento, com a sua vida, mas Jesus fazia uma transmissão oral, e isso era típico da cultura judaica, da educação judaica. E nós vimos desde lá da aliança de Abraão, de Deus com Abraão, com Isaac, com Jacó, que era Israel, nós vimos a transmissão oral. O pai passava para os filhos. Como eu sei, professor, que havia uma transmissão oral? Irmãos, querido aluno, nós temos várias referências que nos mostram isso. É nítido que não só se passava a aliança, como os princípios éticos de que, por exemplo, Abraão oferecia sacrifícios. Ou seja, olha que coisa interessante. Já havia ali, vou dar mais informação, hein? Lembrando que essa é a matéria do nível intermediário, então eu já dou um pouquinho mais. Lembrando que ali já tinha elementos de culto. O sacrifício é um elemento do culto a Deus. Ok? Então, Abraão fazia sacrifício. Uma das provas disso é que quando Abraão se dirige ao Monte Moriá para oferecer um sacrifício a Deus, Deus pediu a Abraão o seu próprio filho em sacrifício. Claro que Deus não queria a vida de Isaac, né? O contexto diz. Mas entenda uma coisa, Abraão foi oferecer um sacrifício. Ou seja, já tinha ali no pacto abraâmico, entre Deus e Abraão, elementos espirituais de culto a Deus. Um dos elementos do culto é o sacrifício. Culto sem sacrifício não é culto. O sacrifício a Deus, a oferta a Deus é um elemento. Mas eu quero que você se detenha ao seguinte fato. No caminho ao Monte Moriá, a Bíblia nos relata, está no livro de Gênesis, que Isaac pergunta ao pai: meu pai, estão aqui os elementos para o sacrifício, mas aonde está o cordeiro? Ora, por que Isaac perguntou isso a Abraão? Porque Isaac sabia como era o sacrifício. Isaac sabia quais os elementos para o sacrifício. Por quê? Porque como filho, ele acompanhava o pai. Abraão ofereceu vários sacrifícios a Deus. Abraão levantou altares de adoração a Deus. Então, obviamente que Isaac conhecia, por quê? Por causa da transmissão oral. Por causa da transmissão paternal. Deus estabeleceu, desde o princípio da sua aliança, a transmissão do legado espiritual, do conhecimento sobre Deus, a responsabilidade do pai passar para os filhos, ok? Veremos que isso permanece até hoje, mas isso não é um assunto para agora,
Ok? Então eu quero que você entenda isso. Isso é muito interessante. Ok? Então, principal característica, professor, do período patriarcal é exatamente isso: a transmissão oral do conhecimento, do legado, da aliança, dos princípios da aliança entre Deus e os homens. Ok? Veja bem, estamos caminhando porque você vai entender que a nação de Israel ainda não havia se formado. Ainda não era uma nação. Ok? Vamos entender por quê. Então vamos lá. Então Deus chama Abraão, transmite o seu legado para Isaac. Isaac, obviamente, transmite para Jacó, para Jacó, abençoa Jacó, libera a bênção sobre ele através daquilo que Deus havia lhe dado, através que ele havia recebido do seu pai Abraão. E então nós entramos no período. E, irmãos, entendam, você vai achar muitos tipos de livros que classificam isso de diferentes formas, amém? Isso é apenas uma questão didática, para que você entenda, ok? Então, primeiro, período patriarcal. Segundo, nós podemos chamar de período tribal, ok? Por que período tribal? Porque nós sabemos que Jacó, ele teve 12 filhos. E, na verdade, esses 12 filhos, eles fundaram a parte tribal. Agora, eu não quero que você entenda tribal como simplesmente uma tribo da África, como esse conceito comum, não. O termo tribal, ele está mais relacionado a um clã familiar, ok? Então, a tribo de Judá era um clã familiar, dos descendentes de Judá, dos filhos que foram nascendo, netos, bisnetos e tudo mais, ok? Tribo de Levi, tribo de Benjamim, tribo de Zacar, Zebulon, enfim, todos esses eram, na verdade, clãs familiares. E esse período foi o período que Jacó, Israel, ele peregrinou nas terras de Canaã, que foi uma terra que Deus havia prometido que daria a descendência de Abraão. Deus já havia prometido a Abraão, quando Abraão saiu da Mesopotâmia e veio para Canaã, Deus fez com que Abraão andasse sobre a terra e disse: eu darei essa terra aos seus descendentes. Então aqui, nesse período tribal, o período dos clãs de Israel, os clãs estão se formando. Jacó está tendo seus filhos, com as suas esposas, e dali vai se originando, é um embrião ainda da nação de Israel. Jacó, ele possuía até algumas partes da terra, mas ele ainda não era proprietário da terra. Ele não havia tomado posse da terra que Deus havia prometido ao seu avô. Ok? Ele era uma característica mais nômade, mais de se deslocar de um lugar para outro e conviver aqui e ali. Ok? Então, essa é a principal característica do período tribal, ou período dos clãs familiares. Ok? Então, o que acontece? Depois nós entramos no terceiro período. Ok? Que é o período da estadia no Egito. Ok? Vamos entender. No período que Jacó, Israel, estava nas terras de Canaã, com seus filhos, o que aconteceu foi que um dos seus filhos, chamado José, ele foi vendido pelos seus irmãos, ok? Não vamos entrar agora nessa história, mas houve ali um conflito familiar, digamos assim, através de uma briga, uma inveja dos seus irmãos, através de José, que era um dos filhos preferidos, se não dizer o preferido filho de Jacó, que ele amava muito, tinha uma túnica diferente, tinha um tratamento diferenciado. Os seus irmãos, então, venderam José e forjaram a sua morte. E José, ele foi para a terra do Egito,
ok? Para um grande império do Egito. Então, não vou contar a história de José, mas aqui é para que você entenda como foi que Israel entrou no período da estadia no Egito. Do Egito, então, cerca de 1 a 2 décadas, não se sabe a data exatamente, provavelmente cerca de 15 a 20 anos depois, houve uma grande fome no Oriente Médio, o que forçou a nação de Israel ir até o Egito. Então, resumindo, Jacó se reencontra com seu filho José. Então, todas as tribos de Israel migram para o Egito. E no Egito, Israel então entra no período da estadia do Egito. Ok? A estadia no Egito durou cerca de 400 anos aproximadamente. O que acontece na estadia do Egito? Na estadia do Egito, acontece que nós podemos dividir a estadia do Egito em 3 fases. A primeira fase é a fase da honra, a fase dos cuidados e a fase da prosperidade e do crescimento. Então, Israel foi recebido, os tribos foram recebidos com muita honra. Nesse momento houve um grande crescimento da nação de Israel. Eles cresceram e se multiplicaram muito em número, também em riquezas. Eles foram para a terra de Gozém, no Egito, e cultivavam animais e se multiplicaram muito. Então essa foi a primeira fase, a fase da prosperidade, a fase do crescimento. Mas depois da morte de José, os reis que foram sucedendo o trono do Egito não reconheceram a nação de Israel. Israel passou a ser um problema para o Egito, porque era grande demais, estava ocupando as riquezas do Egito, e aí nós entramos na segunda fase, a fase da perseguição. E aqui nesse momento nós vemos esse relato, já no começo do livro de Êxodo, A partir desse momento, então, o que acontece é que Israel passa por uma dura cerviz, Dura cerviz significa endurecimento de coração. Seus corações foram endurecidos, eles foram muito maltratados, perseguidos, açoitados, colocados diante de um trabalho forçado. Depois desse período, deixa eu me situar aqui no tempo, deixa eu ver. Ok, estamos no limite do nosso tempo, mas vamos concluir. Nesse tempo, então, a opressão de Faraó sobre Israel, ela chega ao ponto de o Faraó ordenar que todas as crianças, os recém-nascidos machos, fossem assassinados. As mulheres seriam preservadas a vida, mas os homens seriam assassinados. E nesse momento nasce um menino da tribo de Levi, que receberia o nome de Moisés, Moshe, que significa aquele que é retirado das águas. Então o menino ele foi escondido para que ele não fosse assassinado, As parteiras tiveram misericórdia da vida da criança, porque Deus estava protegendo aquela criança. Mas como seus pais não podiam escondê-lo mais, colocaram no cesto e colocaram às margens do rio. E essa criança foi encontrada por uma das filhas do faraó, que o adotou, trouxe a sua mãe para ajudá-la a criar, e Moshe, ele foi criado como um príncipe egípcio. E diz a Bíblia que por volta dos 40 anos, Moisés ele saiu para passear nas terras do Egito e viu a opressão do seu povo. Então, resumindo a história, Deus usa a vida desse jovem, que era da tribo de Levi, que lá na frente nós veremos que seria a tribo dos sacerdotes, para entrar na terceira fase, que eu chamo da fase de libertação. A fase onde Deus, então, retira Israel de dentro do Egito e o coloca na direção da terra prometida. Então veja,
Aqui nós vamos ver que Deus entra com poder, castiga o Egito, arranca Israel da escravidão e coloca Israel na quarta fase, que é aí que Israel nasce como nação, que é a fase de peregrinação no deserto, ok? Os judeus gostam de dizer que a saída do Egito é o nascimento de Israel como nação. E nós vimos que isso é verdade, né? Israel, ele sai então do Egito, e o sair do Egito, Israel entra automaticamente na quarta fase, e aí Israel nasce como nação. E você poderia perguntar para mim, professor, por que Israel não nasceu como nação no Egito? Por que Israel não nasceu como nação anteriormente? Por que Israel não podia nascer como nação dentro de uma outra nação? Ok? Israel não podia nascer com os seus próprios princípios legais, éticos, espirituais, dentro do Egito. O Egito era uma nação idólatra, que idolatra vários tipos de deuses. Então, como é que Deus ia formar a nação de Israel como uma nação específica, separada, se Israel estava dentro da nação do Egito? Não era possível. Não é? Então Deus, na verdade, retira Israel do Egito e coloca Israel sozinha no deserto. E aí sim, no deserto, a nação de Israel nasce. Como é que eu sei disso? No deserto, Israel recebe a sua legislação de nação. Aquilo que legalizava Israel como nação. No deserto, Israel recebe a sua identidade plena, profética. Em Israel, e no deserto, Deus não trata mais com os patriarcas. Em Israel, Deus trata com o homem que forma uma nação. Deus faz a promessa, então, para a nação inteira. Deus valida a sua promessa. Deus, no Monte Sinai, entrega a lei, a Torá, que em hebraico significa o ensino, significa a lei. Ou seja, todo o legado de conhecimento social, comportamental, ético, religioso, o sistema de leis, jurídico. E aí a nação de Israel nasce. Depois de 400 anos aproximadamente de escravidão, a nação de Israel nasce no deserto. E na próxima aula, nós vamos dar continuidade a isso e entender mais aprofundadamente sobre a questão cultural, sobre a sociedade de Israel, mas aqui concluímos essa aula fechando o entendimento de que Israel só nasce como nação quando sai do Egito, ok? Deus chama Abraão, estabelece uma aliança com Abraão, essa aliança Deus reafirma com Isaac, mas ainda é uma transmissão oral, com uma pessoa só, depois passa para Jacó e Jacove, depois entra no período dos clãs. Os clãs, então, vão para o Egito, aonde os clãs crescem de tal maneira que tomam porte de povo. Depois Deus os liberta, sai do Egito, deserto, peregrinação do deserto, e a nação de Israel, então, se forma no deserto, uma nação própria, com uma terra própria. Deus prometeu, então, uma terra própria. Outra coisa, por que Israel, professor, não poderia ser uma nação no Egito? Porque a terra do Egito não era de Israel, era do Egito. Deus havia prometido uma terra específica para Israel. Desde quando Deus falou a Abraão que daria Canaã para Israel. A terra de Canaã seria a sua própria terra. Ok? Então, espero que você tenha aproveitado bastante essa aula de hoje e entendido os períodos aí, né, os ciclos históricos, até chegar a Israel como nação, ok? E nós daremos continuidade na próxima aula. Só mais uma coisa, você que é nosso aluno, nos acompanhe pela Mirk TV no Facebook e também pela página exclusiva da faculdade, que é o CIEPT Mirk EAD, amém? Não deixe de nos acompanhar, não perca os conteúdos da faculdade, que Deus abençoe, até a próxima aula.